Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos na lição do discipulado, na revista número 1 do discipulado, lição 6, o discípulo e a fé. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É impossível nós estudarmos sobre a fé sem pensarmos em Hebreus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus na carta aos Hebreus. São 40 versículos e eu encorajo você a lê-los em casa para que você tenha mais detalhes sobre essa passagem maravilhosa sobre a fé. E aqui nós destacaremos apenas alguns. Como lemos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quero convidar você para irmos ao versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Glória a Deus. Queridos irmãos, Abraão é o pai da fé. E você e eu, falando na vida espiritual, somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, porque somos da fé. E Abraão, sendo chamado, versículo 8, obedeceu. Ele foi chamado por Deus e ele obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. O Senhor lhe fez uma promessa. Observe o final do versículo 8. E saiu sem saber para onde ia. Assim é a sua vida com Deus e a minha vida com Deus. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele não nos trouxe ali um filme do que ia fazer na nossa vida. Nós não sabíamos o que ele ia fazer. Nós cremos nele, confiamos nele, aceitamos a ele, entregamos nossa vida a ele. E ele tem feito aquilo que é da vontade dele na sua e na minha vida. Então, como um primeiro ponto para que você e eu possamos ensinar aos nossos alunos nas classes de discipulado, nós temos que crer. Convém crer. E como seguindo o exemplo de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, ao crermos, nós não precisamos ter todos os detalhes do que acontecerá na nossa vida, porque estamos confiando no Senhor. Observe o versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele habitou na terra que Deus daria a ele e à descendência dele, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Os filhos eram herdeiros da mesma promessa. Veja o versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui, a palavra de Deus já nos aponta para a vida eterna. Então, nós estamos vivendo aqui, recebemos bênçãos aqui, andamos com Deus aqui, mas o nosso olhar está dirigido à vida eterna. Veja o versículo 11, o exemplo de Sara. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara recebeu uma bênção que fisicamente era impossível,
que biologicamente era impossível, que humanamente era impossível. Mas como é que ela recebeu? Por que ela recebeu? Veja o final do versículo 11. Porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Considere Deus como alguém fiel. Deus é a fonte da fidelidade. Ele é absolutamente fiel. Para o Senhor nosso Deus, prometer e cumprir são duas coisas que caminham lado a lado. São duas coisas que caminham juntas. Então, querido irmão, querida irmã, senhora, senhora, você, professor da escola dominical, professora da escola dominical, ensine aos alunos que para Deus prometer e cumprir são duas coisas que caminham lado a lado e elas acontecem. Deus faz promessas e Deus cumpre promessas. Queridos, no versículo 13, após citar alguns exemplos, a Bíblia nos diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, quantos dos nossos irmãos, essas pessoas maravilhosas aqui que creram em Deus, que foram servos e servas de Deus, abençoados pelo Senhor, creram no Senhor, eles viram as promessas eternas de longe e, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando você estuda o idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, o grego, existem 3 palavras para peregrinos: xenos, parapidemos e paróicos. Xenos é o peregrino que está de passagem, uma pessoa que está passando por um lugar, xenos. Parapidemos é aquele que não vai fixar residência definitiva em um lugar. Essa pessoa pode até morar em um determinado local, mas ela não fixará uma residência definitiva naquele local. Essa é a nossa situação. E paróicos é aquele que não vai se naturalizar, deixar a sua nacionalidade para assumir uma nova nacionalidade. Ele não vai se naturalizar naquele lugar. Essas 3 palavras no idioma grego mostram a nossa situação. Xenos, estamos de passagem. Parapidemos, moramos aqui, mas esse lugar não é a nossa residência definitiva. E paróicos, nascemos aqui, mas somos cidadãos do céu. E nós não vamos trocar a nossa cidadania do céu por qualquer outra cidadania, por mais atrativa que seja. Ou seja, você e eu, os nossos alunos na escola dominical, nas classes de discipulado, somos abençoados. Mas nós não nos empolgamos tanto com as bênçãos, a ponto de querermos ficar aqui desfrutando bênçãos. Não, os nossos olhos estão voltados para a vida eterna, para a cidade eterna, onde moraremos, onde viveremos com o nosso precioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o texto fala disso mais de uma vez. Hebreus 11 toca nesse ponto algumas vezes. Vamos ler agora o versículo 16, ainda continuando esse tema, e fecharemos. Mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Há uma cidade preparada por Deus para você e para mim. Há uma cidade preparada por Deus para nós, depois dessa vida. Queridos irmãos, vamos ler ainda Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Nosso assunto hoje é fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, um homem poderosíssimo na terra. Moisés abriu mão de todo conforto, abriu mão de ser da família de um homem poderosíssimo, riquíssimo. Moisés abriu mão disso. Moisés escolhendo, 25, versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Que você e eu tenhamos essa firmeza que teve Moisés. Não vamos escolher o gozo do pecado. Esse gozo do pecado que dura nesse mundo um pouco de tempo, porque a vida aqui é rápida, a vida aqui é breve. Por mais longa que seja a vida de uma pessoa, ela é breve quando comparada à eternidade. Então, queridos irmãos, prezados professores, professoras da escola dominical, prezados alunos alunos dedicados que estão assistindo essa aula também, somando essa aula aos ensinos que vocês têm nas classes com seus professores e professoras. Não vamos trocar, não vamos desfrutar prazeres pecaminosos desse mundo de modo algum. Não, 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 não. Não vamos nos entregar ao pecado. Teremos fé, manteremos nossa fé, vamos caminhando com fé, conquistando, vencendo, conquistando bênçãos, recebendo bênçãos do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas, olhando para a nossa cidade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e olhando para a cidade que Ele preparou para nós, olhando para a vida eterna que Ele preparou para você e para mim. Então, nosso assunto é fé, nós temos fé, porém as coisas que Deus nos dá nesse mundo não podem ofuscar a nossa visão, não podem distrair a nossa atenção. Deus jamais distrairia a nossa atenção. Compete a nós mantermos a nossa atenção no Senhor nosso Deus. Queridos, e aqui Moisés, 26, tendo por maiores riquezas o vitupério, a humilhação, tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés estava vendo o invisível. Que você e eu vejamos também o invisível. Que você e eu vejamos pela fé, com os olhos da fé, dizemos assim, não é? Pelos olhos da fé, que nós possamos enxergar as bênçãos espirituais, a vida eterna com Cristo, a vida eterna, uma vida que nunca mais se acabará com Cristo. E vamos vivendo a fé e conquistando e recebendo bênçãos pela fé. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Há muros na sua vida? Há situações na sua vida difíceis? Há situações difíceis na vida dos seus alunos da escola dominical? Professor, professora, o senhor, a senhora, você podem e devem encorajar os alunos a terem fé, porque o Senhor nosso Deus é bom e abençoador, e Ele vai dar a vitória. Os muros caem, como aconteceu lá em Jericó. Pela fé, os muros caem, as dificuldades caem, os tempos de refrigério chegam, as bênçãos chegam, porque o Senhor é maravilhoso. Cada um de nós, você e eu, temos testemunhos. Outrora, nós não éramos nem povo, mas o Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou, e nós estamos na presença dele. Outrora você não sabia, hoje você já sabe, você já conhece tantas coisas. Outrora você não era, não tinha, não podia, e hoje tudo isso passou, Deus te deu bênçãos, o Senhor abençoou a sua vida, seus filhos, sua família, seus pais. O Senhor é maravilhoso. Então nós vamos vivendo de fé em fé, vamos vivendo a vida de fé. Porém, o nosso olhar está fixo na vida eterna. Veja o versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram,
puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos. Queridos irmãos, ensine os seus alunos que pela fé nós podemos vencer reinos, praticar justiça, alcançar promessas, fechar as bocas dos leões, podemos apagar a força do fogo, podemos escapar do fio da espada, podemos tirar forças da fraqueza, podemos nos esforçar e devemos nos esforçar nas batalhas e podemos colocar em fuga exércitos estranhos, exércitos, hostes espirituais da maldade que tentam bloquear, que tentam impedir as nossas bênçãos, as bênçãos na vida de cada um de nós. Nós temos esse poder, o poder do Espírito Santo na nossa vida, que é pela fé. Encerrando essa passagem, quero ler com você Hebreus 11, 38, homens dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres, quando a Bíblia diz homens, é o ser humano, de um modo geral, o ser humano. Então aqui, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O versículo anterior, os anteriores, o 36, diz, outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, 37, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que Deus tem vitórias para nós. Mas se algum de nós tiver que enfrentar dificuldades, tiver que enfrentar perseguições, tiver que enfrentar situações difíceis, ele também tem a vitória suprema, que é a vida eterna. O prêmio, o galardão. A vida eterna você e eu recebemos de graça. Ela não é gratuita, ela não é de graça, ela custou muito para Deus. Ela custou muito para o Senhor Jesus, mas ele nos dá de graça, como um presente, a vida eterna. E também não é o motivo da nossa lição, isso nós estudaremos mais adiante, nas promessas de Deus, mas também galardões. Deus dá galardões aos seus servos, prêmios, bênçãos que nós não esperamos, nem conhecemos. Vamos para frente? Estamos falando de fé? Vamos ver um exemplo muito interessante no Antigo Testamento? Vamos ver o exemplo de Ana. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28. É um texto maravilhoso e nós vamos ler juntos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, não é? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E Eli, não é o sacerdote, adorou ali o Senhor. Se você olhar os versículos 12 a seguir, veja o que havia acontecido. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O sacerdote Eli percebeu a boca, os lábios daquela senhora, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E ela prossegue, versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli, como um homem de Deus, ouve aquela justificativa, dá crédito àquela senhora, e ele diz no versículo 17: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glória a Deus. Aquela senhora, a mamãe do grande profeta Samuel, estava ali, fazendo a sua petição, seu pedido ao Senhor. E após esclarecida aquela situação tanto embaraçosa pela qual ela passa, ele diz, versículo 17: vai em paz, minha senhora, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Um ano depois, volta Ana com o pequeno Samuel nos braços. Glória a Deus, glória a Deus. E você e eu lemos aqui no versículo 26, e disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Ou seja, naquele dia eu estava aqui no templo orando, eu vim aqui orar, eu vim aqui pedir, eu vim aqui buscar a Deus naquela ocasião. E ela diz então no versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Glória a Deus. Assim acontece na sua vida e na minha vida. Você e eu oramos, pedimos uma bênção ao Senhor. A bênção naquele momento da oração não está nas nossas mãos. E nós oramos, nós pedimos, nós confiamos no Senhor. Continuamos obedecendo ao Senhor, continuamos vivendo a nossa vida. Se o Senhor der, bendito seja o Senhor. Se Ele disser sim, se o Senhor disser não, bendito seja o Senhor da mesma maneira. Sempre glorificando ao Senhor, sempre adorando ao Senhor, sempre bendizendo ao Senhor. E como vimos na aula da oração, pedimos em nome do Senhor Jesus e conforme a vontade dele, conforme a vontade de Deus. Mas naquele momento nós não temos nas nossas mãos a bênção, nós estamos pedindo. E depois nós recebemos a bênção. Nos apresentamos a Deus como Ana fez aqui, com gratidão. E dizemos, por esta bênção, Ana disse por esse menino, vamos parafrasear aqui, por essa bênção orava eu. Era essa bênção que eu estava pedindo, eu estava precisando dessa bênção. Por essa bênção orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Glória a Deus, essa é a vida de fé. Querido professor, querida professora da escola dominical, do discipulado, ensine aos seus alunos a orar, a confiar e a aguardar a resposta do precioso e bendito Senhor. Quem ora a Deus não fala sozinho. Quem ora a Deus não perde tempo, não está perdendo tempo, não está falando sozinho. Quem ora ao Senhor está sendo ouvido pelo precioso Senhor. Nós vimos na aula da oração, na aula em que falamos sobre a oração. E hoje estamos falando sobre a fé. E Ana disse, por este menino orava eu. Seja assim na sua vida e na minha vida. Que você ore por aquilo que você não tem, por aquilo de que você precisa. Não peça a Deus coisas dispensáveis. Peça a Deus aquilo de que você precisa, aquilo que realmente pode fazer diferença na sua vida. E o Senhor Jesus disse, inclusive, me lembro agora, ao comentarmos esse assunto, que nós devemos pedir as coisas elevadas, as coisas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Peça ao Senhor as bênçãos espirituais, peça ao Senhor a fé, peça ao Senhor para aumentar o seu entendimento na Bíblia, leia a palavra de Deus, peça para que Ele fale com você na Bíblia, na palavra de Deus, peça as bênçãos espirituais, peça a salvação dos seus familiares que ainda não são salvos, dos seus amigos, salvação para seus colegas de trabalho. Então, querido professor, querida professora, você e eu que somos professores nas classes de discipulado, façamos essa obra.
Tenho visto, queridos irmãos, em mais de 2 décadas que tenho tido o privilégio de servir como professor nas classes de discipulado, tenho visto muitas bênçãos, muitas bênçãos. Pessoas que chegam na classe, às vezes, desesperadas, e a classe ora, os professores oram, os alunos oram, e aquela pessoa, com o passar do tempo, é abençoada. Quando a necessidade é urgente, quando é um caso urgente, o Senhor responde na hora. Quando a necessidade é algo que deve ser construído ao longo do tempo, que a pessoa precisa se preparar para receber a bênção que está solicitando, pedindo ao Senhor, então o Senhor vai pavimentando aquele caminho para que a pessoa receba a bênção que está sendo pedida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Façamos como Ana. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. No versículo 28, ela disse, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor, ou seja, o sacerdote Eli, que estava ali com Ana, ouvindo, recebendo esse relato, adorou ao Senhor. Eles adoraram ali ao Senhor. Ana disse, como eu não tinha, eu pedi, eu não tinha, para mim era impossível, então agora eu o entrego ao Senhor. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você é, o seu fôlego de vida, o seu tempo de vida, dedique tudo ao Senhor. Dê a Ele. Diga, Senhor, eu te dou a minha vida. Senhor, a minha vida é tua. A minha vida está nas tuas mãos. Eu entrego a ti. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que o Senhor tem me dado, eu entrego nas tuas mãos. Foi isso que Ana fez. E Ana deu ali a Israel um grande homem, Samuel, um grande homem de Deus, que foi uma bênção para aquela nação. Vamos continuar, queridos? Vamos ver mais um texto? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Vamos ver uma passagem que aconteceu com Pedro. Vamos ver, vamos aprender um pouquinho com Pedro, uma experiência que Pedro teve. Mateus capítulo 14, versículos 23 a 33. Vamos ler o 22 também. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco com os discípulos, não é? Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Em outras palavras, queridos irmãos, Senhor Jesus, eu quero andar contigo por cima das águas. Eu quero viver experiências impossíveis. Eu quero ter respostas onde não havia respostas. Eu quero ter vitórias onde as vitórias eram impossíveis. Eu quero ter bênçãos aonde as bênçãos aparentemente não chegariam. Eu quero ter soluções de problemas que se mostram como insolúveis. Eu quero ter vitórias onde não há nenhuma esperança de ter vitória. Eu quero, como Sara, lemos agora mesmo, eu quero, como Sara, contrariando todas as possibilidades humanas, eu quero ter saúde, eu quero ter vida, eu quero ter bênçãos. E aí era como se Pedro estivesse dizendo isso ao Senhor. E no versículo 29, o Senhor Jesus diz, vem. E ele disse, vem. Ele é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O Senhor Jesus diz, vem. A situação é impossível, o Senhor Jesus diz, vem. Vem crendo, venha crendo, vá à presença do Senhor Jesus crendo.
Pedro disse: Senhor, se é o Senhor que está aí, é o Senhor que está aí, está vindo na nossa direção, eu quero ir aí ter contigo, eu quero me chegar próximo, eu quero estar próximo a ti, eu quero chegar pertinho de ti, eu quero ir aí, eu quero viver esse milagre. O Senhor Jesus disse: vem. A nossa vida é uma vida de fé. Você quer um milagre, você precisa de um milagre. Professor, professora da escola dominical, aluno da escola dominical, aluna da escola dominical. Nós cremos no Senhor que faz milagres. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, é tudo dele. É tudo dele, é tudo para ele. E ele faz milagres na nossa vida, muitos, não poucos. Ele faz milagres na sua e na minha vida. Ensine isso, professor. Ensine isso, professora. Ensine aos seus alunos. Eles estão dando os primeiros passos na fé. Eles precisam saber que servem ao Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos deixar de dizer isso aos nossos alunos, nós não podemos deixar de ensinar aos nossos alunos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos a esse Senhor que disse, Pedro disse, eu quero andar sobre as águas contigo, ele disse, vem. Vamos ensinar nossos alunos a andarem sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ensinar nossos alunos, as alunas da classe, vamos ensinar aos jovens, seja um público composto por pessoas das idades mais variadas, como costuma ser. Essa tem sido a minha experiência, eu tenho tido alunos de idades mais variadas, realmente. E acredito que o mesmo aconteça com você que está assistindo essa lição. Vamos incentivar, vamos ensinar os nossos alunos a receberem as bênçãos do Senhor, a terem uma vida de fé, a viverem as bênçãos que são necessárias, os milagres do Senhor. Os milagres não cessaram, os milagres não foram só para a época apostólica, não. Os milagres estão em vigor hoje, aleluia, glória a Deus. Os milagres estão em vigor hoje, à disposição, à nossa disposição. O poder de Deus está na nossa vida, o poder de Deus está na vida de cada um de nós. Também, por outro lado, saibamos o que pedir, não façamos pedidos, não vamos pedir coisas inúteis, não vamos pedir coisas das quais não precisemos, não vamos pedir coisas das quais realmente precisamos, coisas necessárias. Vamos pedir poder de Deus, poder para fazer a obra de Deus, poder do Espírito Santo para testemunharmos a esse mundo com alegria, com graça de Deus, para podermos fazer a obra do Senhor. Vamos pedir poder, vamos pedir o Espírito Santo. O Senhor nos dá, o Senhor concede, o Senhor concede. Leia Lucas, capítulos 11, versículos 11 a 13, por exemplo. Ele dá, ele é o Pai bom, ele é o Pai que o filho pede pão, ele não dá pedra. Ele dá a bênção, você vai pedir o Espírito Santo, ele vai te dar, ele vai conceder a bênção. E aqui Pedro diz, eu quero andar contigo sobre as águas. Senhor, eu quero. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, vem, vem. E Pedro andou sobre as águas. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas com o Senhor Jesus. E você e eu estamos andando sobre as águas com o Senhor Jesus. Se você analisar a sua vida, se eu analisar a minha vida, você e eu perceberemos com toda certeza quantas coisas impossíveis, quantas situações impossíveis você e eu temos vencido. Não é por qualidades nossas, não as temos, não. É pelo poder do Senhor Jesus, é pela bondade do Senhor Jesus, é pela misericórdia do Senhor Jesus, é pela graça do Senhor Jesus, o favor que nós não merecemos e que Ele nos concede. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Pedro andou sobre as águas. Porém, em determinado momento, olhe para o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Veja o versículo 31. E logo Jesus, ou seja, rapidamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, quem subiram para o barco? Senhor Jesus e Pedro. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor Jesus acalmou o vento. Versículo 32. Queridos irmãos,
Quando você estiver andando sobre as águas, quando você e eu estamos andando sobre as águas, não devemos observar a força do vento. É normal você e eu pensarmos, eu não tinha como vencer essa situação, estou vencendo. Eu não tinha esses recursos, Deus abriu as portas, agora eu tenho os recursos necessários para isso, esse projeto, para, enfim, aquilo que você pensou, aquilo que você desejou, aquilo que você orou e o Senhor te deu. Quantos de nós poderiam dizer, eu não tinha um lugar para morar, eu não tinha um imóvel para morar? Deus deu, Deus abençoou, glória a Deus. Quantos podem estar dizendo agora, eu não tinha saúde, eu não conseguia servir a Deus com alegria, eu não tinha saúde, eu não podia ir à igreja, faltava a saúde, e o Senhor deu a saúde, glória a Deus. Então, quando você estiver andando sobre as águas, e você está, eu estou, basta pararmos um pouquinho e pensarmos nas situações, nós vamos ver que estamos andando sobre as águas. E andando sobre as águas, não vamos ter medo, porque você e eu estamos andando sobre as águas, não com base em algum poder que seja nosso, de modo algum. Você e eu estamos andando sobre as águas, pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, queridos irmãos, não vamos reparar a força do vento, como aqui no caso de Pedro, não vamos observar a força do vento, mas sentindo o vento forte, versículo 30, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Não estamos aqui de modo algum criticando esse grande homem de Deus, Pedro, não. Quem sabe você e eu naquela situação teríamos tido mais medo ainda. Quem sabe você e eu naquela situação teríamos afundado até mais rápido do que Pedro. Mas estamos usando esse exemplo desse homem de Deus, Pedro, que teve tantas experiências com o Senhor. Nós estamos usando essa experiência para o nosso fortalecimento. Não vamos temer o vento. Vamos na hora, se você vir o vento soprar forte, nessa hora, não vamos temer o vento, vamos nos munir com a fé, vamos nos vestir com a fé, vamos estar cheios de fé e vencer. Vamos ver mais algum exemplo, queridos? Só para fechar aqui, gostaria de dizer a você que o versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você e eu não temos motivos para duvidar. Se você e eu duvidarmos, começarmos a naufragar, o nosso Senhor virá em nosso socorro, Ele virá nos socorrer. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele virá nos socorrer logo. Ele não nos deixará afundar, assim como não deixou Pedro. Mas ele faz ali uma pergunta a Pedro. Pedro, por que duvidar? Por que duvidar, Pedro? A dúvida não é para você. Então, querido professor, querida professora da escola dominical, do discipulado, a dúvida não é para você, a dúvida não é para mim, a dúvida não é para os nossos alunos. Dúvida não faz parte da nossa vida de fé. A dúvida não faz parte. O Senhor disse aqui a Pedro e diz a você e a mim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos irmãos, até a correção do Senhor Jesus é valiosa. A correção do Senhor é valiosa na nossa vida. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, não é necessário duvidar. A dúvida não tem espaço, a dúvida não deve ter espaço na sua vida. A sua vida não é um local para dúvida, a sua vida é um local para certeza. Você sabe a quem você está servindo. Você está servindo a Deus. Você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Não há por que duvidar. Não. Não há justificativa para a dúvida na nossa vida, na sua e na minha vida. Vamos ensinar aos nossos alunos a não terem dúvida. Não terem dúvida. Vamos pedir com fé, vamos pedir em nome do Senhor Jesus, como vimos na lição sobre a oração. Vamos pedir segundo a vontade dele. Que seja feita sempre a vontade dele, não a nossa. E apresentemos nossos pedidos ao Senhor. Se for prejudicial à nossa vida, ele dirá não. Não nos dará.
E nós agradeceremos a Ele, seremos gratos a Ele da mesma maneira. Nós o glorificaremos como Deus da mesma maneira. Nós adoraremos a Ele com a mesma alegria, porque nós não estamos fazendo troca com o Senhor, nós não somos mercenários, não servimos ao Senhor para receber alguma coisa em troca, de modo algum. Nós estamos servindo ao Senhor porque Ele é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de toda adoração, Ele é digno, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todo o senhorio, Ele é o Adonai, Adon, Senhor, Ele é o Kyrios, o Senhor, Ele, o Adonai em hebraico, o Kyrios em grego, Ele é o Senhor de tudo e todos, é Ele que merece a glória, é Ele que merece a honra, quer Ele conceda a sua e a minha petição, glória a Ele, se Ele não conceder, é porque Ele tem algo melhor para você e para mim, uma coisa muito certa. A Bíblia diz que Ele é bom e abençoador. Então, se Ele não conceder aquilo que você pediu, tenha a certeza de que Ele concederá algo melhor, que Ele concederá algo maior, que Ele concederá, tenha certeza de que Ele concederá algo mais adequado, e que você não pediu bem, que eu não pedi bem, se eu não recebi porque não pedi bem. Ele tem algo melhor, sempre tem algo melhor. Ele sempre tem algo melhor para você e para mim, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós estamos felizes nele, com Ele, e vamos continuar vivendo com Ele. A pergunta dele é: por que duvidaste? Por que duvidaste? Não duvide, não duvide, não vamos duvidar. E vamos ensinar os nossos alunos a não terem dúvidas diante do Senhor. Queridos, vamos ler. Vamos ler também em Mateus. Também em Mateus, porém agora no capítulo 17, virando um pouquinho as páginas, Mateus 17. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, diante do Senhor Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Versículo 17, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, ou seja, trazei o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, saiu daquela pessoa. E desde aquela hora o menino sarou. O Senhor Jesus, então, ali libertou aquele menino. Versículo 19, então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E o Senhor Jesus continuou, prosseguiu, versículo 21, mas esta casta de demônios, os demônios que o Senhor Jesus havia acabado de expulsar, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, mais uma vez, nos incentiva à fé. Esse é o nosso assunto hoje, lição 6. O discípulo e a fé. Os discípulos perguntam: por que é que nós não podemos expulsar aquele demônio? E o Senhor Jesus lhes responde: por causa da vossa pequena fé. Vocês estão ainda com a fé pequena. Vamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos crer. Essa é uma tarefa nossa, crer. E ele disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, uma pequena semente, direis a este monte, o monte, meus amados irmãos, irmãs, professores da escola dominical, alunos da escola dominical, monte é aquela situação intransponível, aquela situação que você não consegue, aparentemente não consegue vencer, é aquele problema gigante na sua frente, na minha frente, um monte. Direis a esse monte: passe daqui para acolá, mude de lugar, saia do meu caminho, da minha frente. A fé nos leva a fazer isso. A fé é capaz de nos conduzir nesse caminho, de dizer a montes, a situações intransponíveis, a situações que não éramos ou não seríamos capazes de vencer.
e há de passar, o Senhor disse, há de passar de um lugar a outro, esse monte há de ser removido da nossa vida, as dificuldades, as barreiras são removidas da sua e da minha vida. Ensine isso, querido professor, ensine isso, querida professora, aos seus alunos que o Senhor Jesus confiou a você, alunos que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus na cruz no Calvário, e ele confiou a você e a mim. E nós somos responsáveis por ensinar a eles a terem fé, a viverem uma vida de fé, a saberem que nada é impossível. Aleluia! Não há impossíveis na vida com Deus. Na vida com Deus, tudo é possível ao que crê. Na vida com Deus, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Vamos para frente, vamos prosseguindo. Vamos ler agora em Lucas, capítulo 5. Leremos Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Os barcos quase afundavam. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, colegas ali de profissão, pescadores. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos irmãos, observem aqui, por favor, o versículo 4. Ou melhor, vamos fazer um pequeno resumo do 1 ao 3. O Senhor Jesus queria ensinar ali a multidão à beira-mar, e ele pede, então, ele entra em um dos barcos, que era o de Simão, versículo 3, pediu que Simão afastasse o barco um pouquinho, para que houvesse ali uma situação adequada do Senhor Jesus no barco e as pessoas ali na praia, à beira-mar, ouvindo os seus ensinos. E versículo 4, quando o Senhor Jesus acabou de falar, acabou de ensinar a multidão, ele disse: Simão, faze-te ao mar alto. Vá para o mar. Vá para alto mar. Lance as suas redes para pescar. E Simão então responde: Senhor, mestre. Em outras palavras, era como se ele dissesse: mestre, nós somos profissionais da pesca. Mestre, nós fazemos isso já há um bom tempo. Mestre, eu pesquei a noite toda, eu estive pescando a noite toda e não apanhei sequer um peixe. Mas, mestre, porque estás mandando, porque mandas, lançarei a rede. Mestre, eu já fui lá. Mestre, eu vim do alto mar hoje. Eu estive lá. Eu sou profissional. Eu trabalhei. Meus companheiros de pesca e eu lutamos a noite toda, nos esforçamos. Não houve resultado. Mas o Senhor está dizendo para voltar, o Senhor está dizendo para irmos mais uma vez. E eu irei. E a razão para tal é que eu creio na tua palavra. Eu irei.
E o resultado, queridos, nós lemos aqui. Quem obedece ao Senhor Jesus tem resultados positivos. Quem obedece à palavra de Deus tem resultados positivos. Quer ter resultados positivos na sua vida? Obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Obedeça a palavra de Deus e você terá resultados extremamente positivos. Vamos obedecer. Vamos ensinar, querido professor, querida professora da escola dominical. Vamos ensinar aos nossos alunos a obedecerem ao Senhor Jesus Cristo. E eles terão resultados maravilhosos na vida com o Senhor Jesus. Eu gostaria de comentar com você. Veja, você observou fé, obediência e confiança. Em todos os exemplos que nós vimos até aqui. Fé, obediência e confiança no Senhor. Parece que é uma fórmula que se repete. A fé, a obediência e a confiança no Senhor. Nenhuma delas pode faltar na nossa vida. Não pode faltar a fé e termos obediência e confiança. Não pode, não vai dar certo. Não pode faltar a obediência e termos só fé e confiança sem obediência. Também não vai ser bom, também não vai funcionar. As coisas não vão dar certo. Também não pode ter só a fé e a obediência, que já seria muito bom, não é? Fé e obediência, coisas tão boas. Mas é necessário que haja também a confiança na nossa vida. Então, fé, obediência e confiança. Vamos ensinar aos nossos alunos na escola dominical, nas classes de discipulado. Vamos dar a eles esse alicerce. Vamos ajudar a terem esse alicerce. A fé, a obediência, a palavra do Senhor. A fé no Senhor Jesus Cristo. A obediência à palavra do Senhor. E a confiança nele. Confiança em Deus, confiança no Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, houve um homem, um profeta, o profeta Eliseu. Ele encontrou-se, você pode ler para a classe, 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Eliseu teve ali uma conversa com uma senhora viúva, e ali houve uma bênção de multiplicação. Ali o Senhor Deus quis abençoar aquela senhora. Ele quis resolver o problema daquela família, os filhos já estavam em uma situação muito difícil. Aquela senhora, e houve ali uma bênção de multiplicação. Ensine aos alunos da escola dominical, ensine aos alunos que o Senhor Jesus confiou a você, que ele multiplica, assim como ele multiplicou o azeite dessa viúva, assim como ele multiplicou os recursos dessa viúva, ele multiplica os recursos materiais, ele multiplica a saúde, ele multiplica aquilo que é necessário, ele multiplica. Ensine, vamos ensinar sobre a bênção da multiplicação. Fica a referência para você. Nós não vamos ler, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, mas, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos 1 a 7. Eliseu mandou o rei Joás ferir a terra como um símbolo de vitória. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. E o rei Joás foi tímido. E Eliseu, então, repreendeu, corrigiu o rei Joás. Disse, olha, você deveria ter ferido a terra mais vezes, simbolicamente aqui. Você deveria ter recebido a palavra de Deus com ânimo, recebido a palavra de Deus com entusiasmo. Queridos irmãos, vamos ensinar os nossos alunos da escola dominical, homens, mulheres, jovens, idosos, vamos ensiná-los a receber a palavra de Deus com ânimo, a receber a palavra de Deus com entusiasmo. Aqui, Eliseu disse, Joás, fira a terra. Ah, Joás, dessa maneira, Joás, com tão pouco vigor, Joás. Não, Joás. Receba a palavra de Deus com ânimo, Joás. Receba a palavra de Deus, Joás, com alegria. Receba a palavra de Deus com fé. Vamos ensinar os nossos alunos. Vamos colocar em prática na nossa vida, em primeiro lugar, sempre. Vamos sempre praticar. Que eles vejam em você, querido professor, querida professora, pessoas que recebem as bênçãos de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos, que você vive com fé e uma fé com bom ânimo.
uma fé animada, uma fé entusiasmada. Não pode ser aquela fé de quem está quase dormindo. Não, uma fé viva, uma fé avivada. Você prega, você ensina e você se emociona. Por quê? Porque você conhece a bênção de Deus, porque você é uma pessoa que já recebeu muitas bênçãos de Deus. Então, quando você ensina, você está ensinando como quem tem autoridade, a autoridade da palavra de Deus, que nos garante isso que estamos ensinando, e a autoridade da sua própria vida pessoal, que é um testemunho vivo para os alunos da classe onde você serve ao Senhor. Queridos, nós vamos ler Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Vamos ver Jeremias. Há um ensino bastante importante aqui para os nossos alunos. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, vírgula, e faz da carne mortal o seu braço, vírgula, e aparta o seu coração do Senhor. Queridos irmãos, esse versículo é muito importante. Esse versículo é um versículo que nos ensina o equilíbrio. Veja bem, quando você entra em um avião, você vai fazer uma viagem de avião, e você entra no avião e faz uma oração, e você diz: Senhor, eu te agradeço por essa viagem, esse tempo que o Senhor me permitiu viajar, o meio de transporte será esse avião, e eu quero solicitar a tua bênção. Não é assim? Você não ora? Eu oro, você ora. Então você ora, pedindo ao Senhor a bênção por aquela viagem. Muito bem. Isso é uma postura. A palavra do Senhor está dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual seria o erro? O erro seria alguém entrar nesse avião e dizer: olha, Senhor Deus, eu sou agradecido a ti, mas uma coisa eu preciso dizer: essa companhia aérea é a melhor companhia. Esse piloto tem milhares de horas de voo, ele é muito experiente. Esse avião aqui é novinho, o avião é novinho, tem cheiro de novo esse avião. Então, Senhor, hoje o Senhor não vai ter muito trabalho comigo. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos, porém, eu acho que o Senhor não vai precisar fazer nada por mim nessa viagem. Errado. Erradíssimo. Erradíssimo. Porque essa pessoa fez a segunda parte do versículo, fez da carne mortal o seu braço e apartou o seu coração do Senhor. Qual seria a oração certa? A forma correta de nos aproximarmos do Senhor. Senhor, eu te dou graças. Essa empresa é uma boa empresa. Essa empresa é uma ótima empresa. Senhor, eu te dou graças pela experiência desse piloto. Que maravilha! Que maravilha! Senhor, eu te dou graças por esse avião novinho. Mas, Senhor, eu quero te pedir, livre-nos dos imprevistos. Abençoe o piloto, o copiloto, essa equipe, essa tripulação que está aqui. Senhor, o avião é novo, mas eu confio mais em ti do que no avião novo. Senhor, a minha confiança está em ti. O piloto pode ser bom, a equipe pode ser boa, a tripulação pode ser boa, mas a minha confiança está em ti, os meus olhos estão em ti. Olha, Senhor, pode ser um dia lindo e calmo, ótimo para voar, mas a minha confiança está acima de tudo no Senhor. A minha confiança não está no tempo bom, a minha confiança não está na companhia de primeira categoria, não. A nossa confiança está em ti. Essa é a oração que você e eu fazemos. Senhor, muito obrigado por todos esses recursos que o Senhor preparou. O Senhor preparou os melhores recursos, mas, precioso Deus, as situações lá em cima, as situações em meio ao voo, que estão fora, que estão totalmente fora do domínio do piloto, por mais experiente que seja. As situações que podem nos sobrevir, em que essa máquina novinha em que estamos voando, por exemplo, ela não é capaz de resistir. Senhor, por isso precisamos da tua bênção. Senhor, por isso precisamos da tua boa mão. Por isso precisamos que o Senhor nos ajude. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo, queridos irmãos. Então, maldito o homem que confia no homem
E, ou seja, você entrou no avião, você confiou. Você confiou que o piloto é um bom piloto, você confiou que o avião é um bom avião, você confiou que a empresa é responsável, você confiou que aquela aeronave tem manutenção, você confiou que quem vai abastecer aquela aeronave vai fazer um trabalho correto, você confiou. Mas você não apartou o seu coração de Deus, você não separou o seu coração de Deus, não. E você também não fez da carne mortal o seu braço, não. Você disse, Senhor, tudo aqui parece bom, tudo aqui parece o melhor, mas nós precisamos da tua bênção, nós precisamos que o Senhor nos guarde, nós precisamos que o Senhor nos abençoe, que as tuas boas mãos sejam sobre esses pilotos, que as tuas boas mãos sejam sobre esse equipamento, que as tuas mãos sejam no tempo, lá em cima, quando estivermos voando. Glória a Deus. Outro exemplo, o médico. Por exemplo, um médico. Um médico. O médico vai fazer uma cirurgia. Ele estudou, ele se preparou. Ele é um médico crente, ela é uma médica crente. Se preparou, estudou, sabe o que está fazendo. Mas é profissional. Mas esse médico para e diz: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, o organismo humano, embora seja um corpo humano, cada organismo reage de uma maneira, cada organismo é único, cada organismo é singular, e eu estou aqui para ajudar essa pessoa, para fazer essa cirurgia. Não é um médico entrar dizendo, eu tenho tais títulos, eu estudei, eu sei, isso aqui é tranquilo. Não. Se o médico disser isso, ele estará apartando o seu coração do Senhor. É mais um exemplo. Então o médico diz: Senhor, eu estudei, Senhor, eu me preparei, Senhor, eu me sinto à vontade aqui fazendo esse trabalho, mas eu reconheço que há situações inexplicáveis, que há situações que podem ocorrer, que há intercorrências aqui, que podem acontecer coisas difíceis. Eu reconheço, Senhor, por isso eu preciso da tua boa mão. Não é vergonha nenhuma. Isso não é vergonha nenhuma, isso não diminui o profissional, não. Pelo contrário, se o paciente estiver ali ouvindo a oração, ele fica até mais tranquilo, fica até mais confortável, porque vê que aquele médico não apartou o seu coração do Senhor, que aquela médica não apartou o seu coração do Senhor, mas está pedindo a bênção de Deus, que está acima de todos nós. Quer um terceiro exemplo? Quer um terceiro exemplo? Você e eu dando aula na escola dominical. Já pensou um professor chegar e dizer, Senhor, eu conheço os versículos, conheço os textos, conheço tudo, muito obrigado, e vou dar a aula aqui, vai ser uma bênção? Não, 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 não. Senhor, eu me preparei de fato. Senhor, eu orei. Senhor, eu estudei a tua palavra. Senhor, eu ando em obediência a ti. Sim, eu procuro obedecer, sou falho, perdoe meus pecados, não é? Mas, Senhor, eu preciso da tua boa mão. Eu não sei o que se passa nos corações dos alunos que o Senhor confiou a mim. E eu gostaria que a tua palavra alcançasse o coração de cada um. Eu gostaria que a tua palavra edificasse a cada um deles hoje aqui. Eu estou aqui para cooperar na edificação das tuas ovelhas. Eu estou aqui, como o Senhor disse a Pedro, Pedro, quando te converteres, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu creio que me converti a ti, eu vivo para ti, a minha vida é tua. Por favor, Senhor, usa-me nas tuas mãos, para que eu possa ser uma bênção tua hoje para esses alunos queridos, que eles possam ser edificados em ti. Essa é a nossa oração. Nenhum de nós se apresenta a Deus dizendo, já sei, já basta, já estudei, agora vou aqui entregar o que... Não, vou entregar aqui o que o Senhor, o que eu devo entregar, o que está na revista. Não, de modo algum. Então, queridos, falando de fé, maldito o homem que confia no homem porque quando você entra no avião, você está confiando em que o piloto é um bom piloto, que a companhia aérea é uma boa companhia aérea, que o avião é bom, você está confiando em tudo que foi feito a manutenção. Quando uma pessoa vai a uma cirurgia, se submete a uma cirurgia, ela crê que ali é um médico, uma médica capacitados, não é? Ela crê. Ela está confiando no homem.
Mas o que nós não. E o terceiro exemplo, quando o aluno vem, nós que somos alunos também na escola dominical, quando estamos na classe, outros professores estão ministrando, nós estamos confiando que aquele irmão, aquela irmã se preparou, o irmão se preparou, a irmã se preparou, eles se prepararam para dar essa aula, para ministrar essa aula. Nós confiamos, então estamos confiando no homem. Com licença. Estamos confiando no homem, porém, nós não estamos, de modo algum, apartando o nosso coração do Senhor. E também não estamos fazendo da carne mortal o nosso braço. Não, não. É isso que nós não podemos fazer. Então, nós nos preparamos, nós estudamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, entregamos nosso coração ao Senhor, e aí o nosso braço qual é? O braço do Senhor. Nós não fazemos da carne mortal o nosso braço. O nosso braço é o braço do Senhor. O braço no qual nós esperamos, no qual nós confiamos, é o braço do Senhor. E aparta o seu coração do Senhor? Também não. Para nós também não. Também não apartamos o nosso coração do Senhor. O nosso coração permanece firme no Senhor, sabendo que a bênção vem dele e somente dele. Observe o versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Estamos lendo Jeremias, capítulo 17. Versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, glória a Deus. E ainda há um próximo versículo aqui, que não é bem o nosso tema, é o versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Há alguém que costuma dizer, o que diz o seu coração? Confie no seu coração. Olha, não é bem assim. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Vamos confiar na palavra de Deus, porque olha só, enganoso é o coração. A palavra do Senhor nos ensinando, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, queridos irmãos, ao invés de confiarmos no nosso coração, aonde está a nossa confiança? Na palavra de Deus. A nossa confiança está na palavra de Deus, não está nos nossos próprios sentimentos. Então, resumindo, e vamos finalizar essa parte. Queridos irmãos, assim diz o Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal, ou da carne, algumas traduções dizem a carne mortal, a que eu tenho aqui diz a carne, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. As três condições têm que estar presentes. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Se essas três condições acontecerem simultaneamente, essa pessoa, infelizmente, se colocou numa posição de maldição, não é? Então, quando você confia, você pega um táxi, um Uber, um aplicativo, alguma coisa assim, você confia que aquela pessoa saiba dirigir, que ela vai te levar ao destino que você quer ir. Mas você não fez da carne mortal o seu braço, você não apartou o seu coração do Senhor. Então aí você não está numa condição de maldição de jeito nenhum. Ok, queridos? Nós demos o exemplo do avião, o exemplo da cirurgia médica e o exemplo da lição, da aula. E nós podemos expandir esses exemplos na nossa vida, em outras situações. Nós confiamos uns nos outros. Eu confio que o meu pastor é um homem que busca Deus, que é um homem de Deus, que vive uma vida com Deus, eu confio. Mas eu oro por ele, eu oro pelo meu pastor, eu oro, Senhor guarde, Senhor abençoe, Senhor cuide. Claro. Então, meus amados irmãos, qual é a orientação da palavra do Senhor? Confiamos, mas não apartamos o nosso coração do Senhor e não fazemos da carne o nosso braço. Acho que pela quantidade de exemplos, acho que ficou bem claro. Podemos e devemos ensinar aos nossos alunos, aos nossos amados, na escola dominical, a andar na presença de Deus. Queridos,
A nossa revista menciona a importância da fé. Ela menciona a fé no Antigo e no Novo Testamento. Ela menciona Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós lemos, Hebreus 11, 40, sobre a fé no Novo Testamento. A nossa revista, ela diz sobre a fé na vida cristã, Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, nós devemos agir conforme a fé. Quem age de uma outra maneira, que não é, faz alguma coisa, mas não por fé, está aí incorrendo nesse risco e nesse problema, nessa condenação de estar cometendo um pecado. Romanos 14, 23. E nós lemos lá, Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Galardão significa prêmio. Então, ele é premiador daqueles que o buscam. O objeto da nossa fé, a quem nós olhamos? Em quem nós estamos confiados? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Com licença um minuto. A nossa revista menciona a fé para a salvação e cita o texto em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 6, mencionando as qualidades da fé, e também menciona a fé vitoriosa. A revista também fala sobre a pequena fé versus tanta fé, e menciona Mateus 6,30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ou seja, o comentarista da nossa lição está ressaltando o cuidado que o Senhor nosso Deus tem com cada um de nós e com as nossas famílias e com os nossos alunos na escola dominical, nas classes de discipulado. Mateus 6,30. O Senhor Jesus, esse comentário da nossa revista, Pequena Fé versus Tanta Fé, Mateus 8,10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, a declaração de alguém que se aproximou dele, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que maravilha, que o Senhor Jesus possa olhar para você e para mim e ver bastante fé na nossa vida. Vamos exercitar a fé. Nós já lemos sobre o grão de mostarda, Mateus 17:20, a nossa revista comenta. Também há uma advertência em Atos 6:5, que a nossa revista comenta: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, têm prazer, não é? Em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A nossa fé, ela é para nós, ela é para funcionar na nossa vida, na vida daqueles por quem oramos, mas nós não devemos ser exibicionistas, de modo algum. Quando nós tivemos a lição sobre a igreja, falamos sobre a igreja de Deus, nós comentamos isso. Nós não devemos ser exibicionistas. Deus deu a bênção a você, glória a Deus. Deus deu bênçãos a mim, glória a Deus. De modo algum sejamos exibicionistas. Amém, queridos? Sejamos humildes, andemos com o nosso Deus. O dom da fé, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Termos fé, sermos cheios de fé vitoriosa, termos uma grande fé, isso é uma bênção. As qualidades da fé mencionadas na nossa revista do discipulado da escola dominical. O item 3, a revista menciona os efeitos da fé, os resultados da fé. A fé produz salvação, e a nossa revista traz várias referências, Atos 16, 25 a 34, Atos 4, capítulo 4, versículos 11 a 12, 1 Coríntios 9, 16. A fé produz salvação, somos salvos pela fé. A fé produz segurança, é o Salmo 46, versículos 2 a 5. A fé produz segurança. A fé não enxerga fracassos, o comentarista da nossa lição nos disse, 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10,
a nossa fé não enxerga fracassos. Então, os resultados da fé: a fé produz salvação, a fé produz segurança, a fé não enxerga fracassos, a fé conduz à vitória, a fé em Jesus Cristo traz resultados. Podemos ler na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 1 a 5, resultados da fé destacados por João. E o cântico de vitória, como é conhecido, Deus é por nós, Romanos 8:37. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Vários versículos importantes a respeito da fé, da obediência, da confiança e os seus resultados. Eu quero comentar com você alguns poucos versículos desses. Por exemplo, Josué 21:45, nós já lemos em uma lição anterior, Deus cumprindo as suas promessas. 21:45, Josué 21:45. Nós andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5:7. O Senhor conhece aqueles que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. O que me pode fazer a carne? Diz o Salmo número 56, no verso 4. Ainda que a guerra estourasse contra mim, nele confiaria. Diz o Salmo número 27, versículo 3. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, fazemos menção do Senhor, do nome do Senhor. É o Salmo número 20, versículo 7. Nele confiarei, Salmo número 91, os versos 1 e 2. O que duvida é semelhante à onda do mar. Lembra-se? Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos, segundo Reis, capítulo 17, versículo 39. Eu estou lembrando a você versículos que falam sobre a fé, que você pode ler em classe, e são versículos valiosos, a palavra de Deus é preciosa, e você pode ensinar aos seus alunos, aos alunos que o Senhor confiou a você. Chuvas a seu tempo, terra dando o seu fruto, Levítico capítulo 26, versículos 2 a 4. Nos tornamos participantes de Cristo, a nossa confiança, Hebreus capítulo 3, versículo 14. Louvor em todo o tempo, devemos louvar o Senhor em todo o tempo. Salmo número 34, verso 1, Salmo número 71, verso 8. Orando em todo o tempo orando e tendo fé, tendo confiança, Efésios 6, 18. Na aula da oração, falamos em orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 17, e nós devemos confiar e ter fé sem cessar. A nossa fé deve ser ininterrupta, esperar todos os dias no Senhor. Salmo número 25, o verso 5, fazer o bem em todo o tempo, está subentendido em Gálatas 6, 10. Confiar em todo o tempo, está subentendido também em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Aproveitar o tempo, remir o tempo, Colossenses, capítulo 4, versículos 5 a 6. Termos uma mente firme que confia no Senhor, Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, Salmo número 9, verso 10. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Estamos falando de fé e de confiança. Salmo número 118, verso 8. Fé, mais obediência, mais confiança, confiar em Deus o tempo todo. O resultado é que recebemos a bondade do maravilhoso Senhor. Salmo número 31, o verso 19. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa lição, estamos praticamente quase encerrando. Obedecer ao Senhor todos os dias, Deuteronômio 5, 29. É uma bênção esse versículo, leia na sua casa. Queridos irmãos, nós vamos finalizar aqui a nossa lição. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde a você, a sua família, a sua casa, o seu ministério. Que abençoe e guarde a você e a mim, como professores das classes de discipulado da escola dominical e como alunos da escola dominical que somos. Que o Senhor abençoe e guarde as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos pastores, o povo de Deus, a igreja de Deus na terra, a igreja de Deus na nossa nação. Que Deus abençoe e guarde. Estaremos juntos na próxima lição, permitindo nosso Senhor, nos dando vida, saúde, bênçãos. Estaremos juntos na nossa próxima lição. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando, dirigindo e guardando a você, a sua família, a sua casa. Glória ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém.